Eu quero comunicar a vocês aqui quão grande é a investida do diabo para deturpar, confundir, trazer confusão em relação à doutrina de Cristo. Meus amados irmãos, eu tenho observado que todo o trabalho do diabo, levantando homens com ideias, com visões, revelações, conceitos doutrinários, ideologias, filosofias e interpretações, linha de pensamentos. Tem situações de livros novos que acharam aí, que diz que é a revelação de Deus. Eu tenho observado que tudo isso é dentro de um propósito para deturpar a doutrina de Cristo, para tirar o homem do conhecimento simples da verdade do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, Igreja do Senhor, cristãos, discípulos de Cristo, nós fomos chamados para seguir a Cristo, crer em Cristo, estar firmado, instruído pela doutrina de Cristo, aonde nós devemos ser conduzidos para uma fé verdadeira em Deus, caminhando no caminho da salvação, andando com Cristo na sua palavra. Quero dizer isso a vocês porque eu tenho levado um trabalho de instrução, de edificação, correção, esclarecimento, para justamente proteger os irmãos, ajudar os irmãos diante dessa situação que é lançada sobre o povo de Deus, para nos confundir, para nos colocar em certeza, dúvida, para nos desviar, fazer apostatar da fé, seguindo caminhos, conceitos, doutrinas. Gente, escute uma coisa. Por isso que Deus quer de nós o conhecimento dele. Por isso que Deus quer de nós que tenhamos entendimento. Porque a investida do diabo hoje contra a igreja, ela é dentro do campo doutrinário, dos conceitos, entendimentos. A palavra de Deus vai dizer que o diabo vai levantar falsos profetas para infiltrar no nosso meio doutrinas heréticas, heresias de perdição. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, o versículo 1 em diante, dá uma lidinha lá, o que vai acontecer. Já está revelado lá que surgirão doutores, falsos doutores, mestres, que vão introduzir encobertamente no meio da igreja heresias de perdição, que levará o povo a negar ao Senhor. Isso está acontecendo, irmãos. São muitas doutrinas, muitos ensinamentos, muitos conceitos envolvendo, a igreja, infiltrado na igreja, que leva o povo a desprezar a Cristo. O que o Evangelho ensina, a verdade simples do Evangelho. A palavra de Deus vai dizer que muitos falsos profetas vão se levantar. E qual é o trabalho do falso profeta? Tirar a igreja, o povo de Deus, da verdade de Deus. Com profecias falsas, ensinamentos falsos, doutrinas de demônios, ventos de doutrinas, são tudo no campo da doutrina de Cristo, do ensinamento. Por isso que nós temos que ter conhecimento e estar com o entendimento de Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que conhecer e prosseguir, examinar a doutrina de Cristo, ter cuidado com ela e analisar tudo que se vem em nome de Deus para nós. Se não é pela doutrina de Cristo, não recebamos. Meus irmãos, essa semana, uma pessoa para mim no Messenger, no privado, ligou para mim perguntando: irmão Wellington, o que é que o senhor acha do livro de Enoque? Porque eu estou um pouco assim curiosa de conhecer o livro de Enoque, que dizem que faz parte do Evangelho, faz parte das Escrituras. Eu disse para a irmã, foi uma irmã que me comunicou isso, me pediu um conselho, uma orientação para isso. Eu disse a ela: minha irmã, saia desses livros, saia do livro de Enoque, saia da inovação que está vindo aí, outros livros trazendo outros ensinos. Nós temos que ficar firme em Cristo, na doutrina de Cristo, a partir dos 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos. É isso que vale para a igreja.
Essa é a doutrina que nós, igreja, temos que estar guardando, sendo prudente a seguir por ela e não se deixar desviar dela. Nós não queremos saber o que Enoque falou, o que Enoque disse, o que diz o livro de Enoque. A graça e a verdade vieram por Jesus. Nós não devemos se preocupar com o que ensinaram lá atrás. Agora, o novo pacto de Deus com o homem é através de Cristo. É de Cristo em diante que nós temos que conhecer a verdade que nos liberta. O caminho que nos leva a Deus. O meio para alcançar a salvação. Não é de Jesus para trás, é de Jesus para frente. A palavra de Deus vai dizer que a lei e os profetas tiveram cumprimento até João Batista, profetizaram até João Batista. Porque a lei e os profetas traziam a profecia do Messias. O Messias já se manifestou. O Messias já veio. A lei apontava para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. Os salmos apontavam para Cristo. Todas as escrituras, ela nos leva a Cristo, não a nenhum outro canto, nenhuma outra ideia, doutrina, conceito, é a Jesus. A partir de Jesus, o cumprimento do que foi prometido lá no Velho Testamento é manifesto. E com a morte de Cristo, a lei não tem mais vigor, nem validade. Os ritos, os cerimoniais da lei, nada da lei mais é pedido. Através de Cristo, quando ele executa a obra da redenção, cumprindo todo o requisito da lei, Jesus agora, nele, a lei acaba. Romanos capítulo 10, versículo 5. O fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Não tem mais nenhum problema, nenhuma culpa, nenhuma dívida da lei. Em Cristo, toda a lei do pecado, mosaica, tudo que Deus pedia para o homem alcançar nele, a justificação agora é por Cristo. Não é mais por meio de nenhum ritual, cerimonial, sacrifício. Não, 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 não. Então eu disse à irmã, não ligue, não dê atenção, irmã, cuidado, cuida de ti, da doutrina, mas é a doutrina de Cristo, irmã. Porém, analisa os ensinos que os ensinadores estão trazendo para vocês. Analisa a pregação que os pregadores estão trazendo para vocês. Analisa a direção e a instrução que os pastores estão formando em vocês. Se não for a doutrina de Cristo, não recebais. Não te preocupa com o livro disso, profecia daquilo, revelação daquilo, visão daquilo. Olha para Jesus, aprende de Cristo e seja discípulo de Cristo. Seguindo a Cristo, porque Ele é a verdade. O caminho e a vida. E tudo que nós precisamos conhecer, entender, toda a revelação de Deus, em Cristo é manifesta. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado, cuidado. Cuida de ti, da doutrina. Seja prudente. Errais não examinando as escrituras. Não te preocupa com a revelação do livro de Enoque, o livro de Macabeus, o livro de Judite, de Eclesiástico, o evangelho não sei de quem, a doutrina, a interpretação do teólogo, a doutrina do pastor, do bacharel. Não te deixes levar por isso. Vai conhecer a doutrina de Cristo e ficar firme na doutrina de Cristo. Meu irmão, em Cristo Jesus, cuidado, pois a sua mente pode estar sendo entenebrecida, tirada do conhecimento da verdade. Quando eu digo que o diabo ele trabalha na mente do homem para tirar o entendimento da verdade, é porque a verdade é o conhecimento que você tem que ter de Cristo. E o diabo ele quer tirar esse conhecimento, esse entendimento. Ele quer deturpar, fazendo você pensar que está indo a Cristo, desviando você por outro caminho, que é caminho de morte. Porque o caminho da vida é Cristo, o evangelho dele, a doutrina dele. Se não tiver, não tem vida com Deus.